volta pro canal. Hoje vamos ter mais um vlog e esse é um vlog que surgiu muito de repente por causa de uma circunstância meio inesperada que aconteceu essa semana, que foi o anúncio da Stephenie Meyer de que ela vai publicar Midnight Sun, que é Crepúsculo Twilight contado pelo ponto de vista do Edward. 12 anos atrás, eu estava no fandom de Twilight, eu entrei no fandom na época que veio pro Brasil, eu era simplesmente fascinada, eu era viciada em Crepúsculo na época, e eu lembro que foi uma fase muito gostosa da minha vida, foi uma fase que eu conheci muitas pessoas legais, e eu sei que hoje em dia, talvez por causa dos filmes e porque tudo era um pouquinho trash, as pessoas têm essa tendência de falar muito mal dos livros, da Stephenie como escritora e tal. E eu lembro que foi uma época muito boa da minha vida. E aí 12 anos se passaram, aquele frisson todo do livro também passou, né? Os filmes acabaram, os atores seguiram as suas vidas, nós seguimos as nossas vidas, nós mudamos como leitores, né? Eu amadureci muito desde 2008 pra cá, sou uma pessoa bem diferente. E aí a Stephenie Meyer de repente apareceu e falou: oi, estou publicando Midnight Sun, né? Midnight Sun não é um livro que ela escreveu agora, né? Midnight Sun é um livro que ela começou a escrever lá em 2008. Na época ela passou o primeiro rascunho para o pessoal, por elenco, para que eles conhecessem o Edward de uma forma um pouquinho mais íntima, né? O Robert, que estava interpretando ele, só que na época o primeiro rascunho vazou, foi parar na internet e ela disse que não ia mais acabar a história, que ela não ia terminar de escrever e ficou por isso mesmo. Então Midnight Sun meio que virou uma lenda urbana, né, dentro do fandom de Crepúsculo. Será que um dia acontecer? Será que não? E eu confesso pra vocês que assim que eu recebi a notícia, né, no primeiro momento eu fiquei, que? Agora? Mas a gente não quer mais essa história, o tempo já passou, não tô mais afim de ler o ponto de vista do Edward e tal. E meia hora depois eu entrei no Twitter e o fandom estava renascido e as coisas começaram a acontecer. E aí foi muito divertido porque algumas coisas começaram a voltar à tona. Algumas pessoas, né, daquela época e tal, a gente começou a conversar de novo. E aí voltou a ter aquele momento muito divertido de falar sobre a série e tal. E é muito interessante como, passados 12 anos, né, todo mundo daquela época hoje já tá muito mais adulto. Algumas pessoas mudaram bastante, eu mudei muito, mas alguns sentimentos continuam os mesmos. E aí eu já tava vendida e decidi que sim, que eu vou comprar Midnight Sun, que eu quero ler, eu quero me divertir. Eu acho que esse é o momento em que as coisas estão tão difíceis, né? A gente tá passando por um momento tão atribulado e tão estranho que qualquer chance que nós temos de ter um pouco de diversão, de ter um pouco de sentimento a mais na nossa vida é algo que a gente deve agarrar. E se Midnight Sun vai fazer as pessoas felizes, vai fazer com que elas lembrem de momentos legais que elas tiveram na vida delas, por que que não deve ser publicado, por que que elas não podem ler. Então eu tô nessa vibe. Com certeza, quando sair o livro, eu vou ler e eu vou falar aqui pra vocês sobre ele. E por que que eu tô fazendo esse vlog? Porque eu e esse grupo, né, de amigos que nós nos conhecemos lá em 2008, por causa de Twilight, nós decidimos então reler a série pra, enfim, pra se divertir mesmo, né? E aí nós decidimos ler um capítulo por dia e discutir no final do dia, que é isso que eu vou fazer. E depois da leitura, então, eu vou comentando um pouquinho com vocês sobre os sentimentos, né, e o que que eu vou achar dessa releitura. Então, como eu comentei com vocês, nós estamos lendo um capítulo por dia e nós estamos fazendo a discussão no final do dia, né? Então, até agora nós lemos o capítulo 1, capítulo 2. Hoje é para ler o capítulo 3, mas eu queria falar para vocês já do capítulo 1 e do capítulo 2 que eu reli, porque já em 2 capítulos eu tenho coisas para comentar e tenho algumas saudades, né, que já aconteceram, já apareceram aqui e eu quero comentar com vocês. A primeira coisa que eu quero comentar é que, obviamente, né, eu não sou mais a pessoa que eu era 12 anos atrás, e quando eu comecei o primeiro capítulo, eu lembrei o quanto, na época, eu me identifiquei com a Bella. Porque a Bella ela é essa personagem que ela não se sente muito à vontade, né, no ambiente em que ela tá. Ela é bastante irônica, ela é sarcástica, ela é bem inteligente. Eu tinha esquecido disso até, que ela tinha esse peso de ironia nas palavras dela, eu não lembrava. E ela era aquele personagem que na época eu super me identifiquei com os sentimentos que ela aflorava e tal. E relendo agora, esses sentimentos voltaram e eu lembrei o quanto eu gostava dela e o quanto eu me identificava com a personagem lá em 2008. Então isso foi a primeira coisa interessante.
A segunda coisa interessante foi perceber nesses 2 primeiros capítulos o quanto a Stephenie Meyer foi pioneira em criar algumas coisas que depois todo mundo copiou. A começar pela protagonista, né, que é essa menina que ela não se encaixa muito bem, ela não tem muitas facilidades sociais. A Bella foi, digamos, a primeira drama queen do Young Adult, né? Ela é essa personagem que não se encaixa direito, que não se acha lá muito bonita, que ela se diz normal, né? Isso depois apareceu em tudo quanto era livro. O Edward também, ele é o primeiro boy magia misterioso, que depois também a gente acabou encontrando em vários livros, mas aqui ele é, digamos, o primeiro, né? É aquele personagem lindo, cheio de charme, que a gente não sabe muito bem qual que é a dele, qual que é o mistério, qual que é o segredo. Tem algumas características físicas que ela colocou nos personagens que depois também eu fiquei, meu Deus, eu já li isso em muito livro. Primeiro a questão do Edward ter o sorriso torto. Gente, quantos personagens masculinos de Young Adult vocês conhecem que tem o sorriso torto? O sorriso de canto de boca? Tá aqui, ó. O original tá aqui, amigas. Outra coisa que eu li aqui no capítulo 2, eu fiquei, gente, isso também aparece em tudo que é livro, que é a questão da corrente elétrica, quando as mãos se tocam. Nossa. Stephenie Meyer, tipo, ela tem isso, entendeu? As pessoas podem falar muito mal dela, as pessoas podem falar muito mal de Crepúsculo, porque é um livrinho bobinho e adolescente, eu não acho, né? Muito bem. Só que, gente, essa mulher, ela colocou aqui em Crepúsculo, ela criou as bases do que seria a literatura young adult dos próximos anos, né? E faz 12 anos que muita gente vem repetindo a fórmula que ela colocou aqui. Então, só nos 2 primeiros capítulos desse livro já tem muita coisa que depois cimentou esse gênero literário para outros livros, né? Então aqui estou muito feliz de relembrar isso também. Eu acabei de terminar o capítulo 3 e esse aqui é o capítulo que tem a cena mais legal e a mais famosa, talvez, do filme, que é a cena onde ele para o carro que vai atropelar a Bella com as mãos e é a primeira vez que ela percebe que existe algo de talvez não muito certo com ele, que, oh meu Deus, aquele cara parou a van com as próprias mãos. E eu lembro que quando eu li essa cena pela primeira vez, eu reli ela várias vezes para tentar entender o que tinha acontecido. Porque, obviamente, na época, eu ainda não sabia exatamente o que o Edward era, né? Tipo, como ele fazia as coisas e tal. Então, eu lembro que eu li essa cena várias vezes, né? E aí, agora, lendo aqui de novo, eu lembrei como a sensação foi legal da primeira vez, sabe? Dessa cena. E eu gosto muito também dessa cena porque o Edward, ele tenta uma compulsão com a Bella, ele tenta incutir uma ideia na cabeça dela e ele não consegue. E a gente vai descobrir mais pra frente por que ele não consegue incutir uma ideia na cabeça dela, e que é o fato de que ele diz pra ela que não aconteceu nada, que ele tava parado do lado dela o tempo inteiro, sendo que na verdade ele tava do outro lado do estacionamento e aí ele, com a sua super velocidade, né, ele foi parar do lado dela e salvou ela. E ela fica, não, você não tava do meu lado, você tava do outro lado do estacionamento, você tá mentindo pra mim. E ele tentou usar compulsão e não funcionou. E eu lembro que isso vai ser explicado depois, né? Porque que ele não consegue ler a mente dela, porque que ele não consegue fazer a compulsão com ela e tal. E agora eu vou para o capítulo 4, que é Convites, que eu não lembro, eu acho que esse aqui é o capítulo em que ela vai ser convidada pra ir pra La Push, eu acho, onde ela vai conhecer o Jacob. Não lembro, mas enfim, vamos ler. E aqui também tem a minha frase favorita do Edward. Por quase 90 anos andei entre os meus e entre os seus, o tempo todo pensando que eu era completo comigo mesmo,
sem perceber o que procurava e sem encontrar nada, porque você ainda não estava viva. Toma essa, cartão do Dia dos Namorados. Essa frase maravilhosa. Então, finalizei a releitura de Crepúsculo, né, da Stephenie Meyer, como vocês estavam acompanhando ali pelo vlog, e eu vou comentar um pouquinho então do que eu achei dessa releitura. Eu fiz a releitura junto com um grupo de amigas que eu fiz por causa do livro há 12 anos, então nós todas tínhamos ali um sentimento em relação à história que nenhuma queria perder. Então a releitura foi importante para isso. O que eu posso dizer da minha releitura? Hoje, 12 anos depois, uma pessoa mais adulta, né, que já passou por outras coisas, que já lê muitas outras coisas. Eu não leio mais tanto Young Adult quanto eu lia nessa época. O que eu posso dizer? Em primeiro lugar é que o livro é divertido. O livro me divertiu, né? Vocês perceberam ali ao longo do vlog. Tem umas coisas nele que são originais, que ela criou e que depois todo mundo copiou. Então, quando você olha pro livro com esse olhar, né, do tipo, poxa, não existia nessa época várias coisas que ela coloca aqui, eu acho que isso é muito legal. A questão da Bella foi uma das que mais me surpreendeu, porque a Bella que eu tinha na cabeça era a Bella do filme, era a Bella da Kristen. A Bella do filme, ela é mais romântica, ela tem ali uma coisa meio mais apática, que é do roteiro, né, do filme. E no livro ela é muito diferente, assim, ela é bem decidida, ela tem uma língua bem perigosa, ela é irônica, ela não leva desaforo pra casa, quando ela decide alguma coisa, ela vai até o fim, né, sabemos disso, porque ela conseguiu o que ela queria aqui no primeiro livro, no final das contas. Ela é um personagem que tem atitude, e ao mesmo tempo, ela é um personagem que ela é depressiva. E naquela época eu não percebia isso porque esse era um assunto do qual a gente quase não falava, mas hoje em dia eu entendo que a Bella era uma pessoa que ela provavelmente tinha depressão, que ela viveu a vida toda dela cuidando da própria mãe, ela nunca teve, digamos, um carinho de filha, e isso criou nela, alimentou sentimentos bem tristes, e quando a gente encontra ela é uma pessoa bastante solitária. Ela viveu sozinha, digamos, durante boa parte da vida dela, ela tem dificuldade de relacionamentos, de fazer amigos e tal, e talvez seja por isso que ela se agarre ao Edward de uma forma tão obsessiva, porque o Edward é a primeira pessoa que vai olhar unicamente para ela quanto pessoa, né? A mãe dela era meio avoada, ela cuidava da própria mãe, ela era mãe da própria mãe, ela não era filha. Né? Então ela sempre teve essa coisa meio adulta, de ser adulta da casa e tal. E aí quando ela encontra o Edward permite que ela seja ela mesma, permite que ela seja bela, uma adolescente, que ela aproveite esses momentos. E aí ela se apega a ele de uma forma assim obsessiva, porque ele nota ela quanto pessoa, né? E eu acho que isso é muito importante de destacar. Uma das coisas que eu tinha um pouco de receio era voltar e perceber que esse amor da Bella e do Edward era, tipo, too much, sabe? E aí teve uma coisa que e realmente, ele é too much. Ele é, não vamos negar. Só que tem uma questão, né, que a Stephenie Meyer, ela até faz menção a isso em mais de um momento do livro, essa menção a Romeu e Julieta, Shakespeare, tragédias e tal. O amor da Bella e do Edward, ele é um amor que libera a tragédia, né, igual o Romeu e Julieta, que é aquela coisa do ou eu tenho você, ou eu morro. Não existe opção. E parece um pouco exagerado, né? Eu acho isso um pouco exagerado, mas dentro do contexto da história, se você pensar nesse paralelo de Romeu e Julieta e esse amor, assim, que é extremamente rasgado e ou você ou tá com a pessoa ou você não quer viver, sabe? Isso é uma coisa que é lá de Romeu e Julieta e que tá aqui, né? O propósito do livro é trazer esse amor exagerado, esse amor, assim, que é, sabe, rasgado, que a Bella diz que ela não quer mais saber da vida dela, ela quer que ele transforme ela em vampira porque ela quer ficar com ele para sempre, igual Romeu e Julieta. Não tem um meio termo ali na situação. Então eu acho que, sim, é exagerado, né? Hoje, né, eu acho que isso é demais, não precisava, dava para viver mais um pouquinho, né, da vida dela como humana. Mas se você fizer essa relação de que o livro, ele tem essa tragicidade das obras de Shakespeare, essa coisa do Romeu e Julieta, assim, que é muito forte, dá pra você entender que esse aqui é um livro de extremos. Eu não sei se eu tô falando bobagem ou não faço ideia, eu tô falando aqui o que tá vindo na minha cabeça agora, depois da minha releitura, se você concorda, se você não concorda, você me diz, mas essas foram umas coisas que foram pipocando na minha mente enquanto eu fazia a releitura agora, com uma bagagem maior. Em relação à escrita, a escrita também é uma coisa que as pessoas dizem, a escrita não é muito boa e tal. Eu não vi nada demais aqui, não vi nada de errado na escrita dela. É uma escrita simples, é uma escrita direta, é uma escrita que não tem lá muitos rodeios, mas ela é muito clara e ela te diz exatamente o que ela quer dizer. Então eu acho que é uma escrita que é muito similar a diversos outros livros que eu já li.
Então eu meio que não entendo a crítica à escrita dela em particular, porque é uma escrita que muita gente faz, então eu não sei por que as pessoas criticam exatamente ela por escrever de um jeito que outras pessoas também escrevem. Então, em relação à escrita, nada a declarar, não, pra mim não tem nada de errado. Ah, mas aí tá, tu amou tudo, tu gostou de tudo, é tudo maravilhoso? Não, não é assim, né? Eu acho que a gente pode olhar pro livro agora com um olhar mais adulto e perceber as coisas que não dão muito certo e tal. Uma coisa que eu não gostei na releitura é a quantidade de vezes que a Bella diz que o Edward é perfeito, que o rosto dele é maravilhoso, que ele tem o rosto rígido, de pedra, de mármore. What? Essa coisa eu realmente não, na releitura eu não curtia tanto assim, porque ela repete isso várias vezes. Nas 10 primeiras vezes eu tava ok, né? Mas gente, quando chegou na 20ª eu já tava um pouco enjoada. Eu entendi, Bella, que ele é lindo, amiga. Já entendi, não precisa mais repetir isso pra mim. E é isso, gente. Essa foi minha releitura de Crepúsculo. Depois de 12 anos, nem imaginava que eu ia fazer isso novamente na minha vida. Eu acho que é um livro que, pra quem leu ele naquela época, ele ainda vai manter ele um carinho. As novas gerações que forem ler agora, talvez elas já enxerguem só os defeitos antes e as qualidades depois. Isso é normal, gente. É tipo gente que tá lendo Harry Potter agora e vai ler Harry Potter com a cabeça de agora, e aí já entra na história fazendo as críticas, né? Enfim, isso também tá tudo certo, isso não é errado. Então eu acho que pode haver ali um desencontro entre a geração antiga e a nova geração. Eu tô na geração antiga, tô naquela geração que leu o livro desde o início, né? Então eu tenho um carinho muito especial. Tô muito feliz com o Midnight Sun, não vou mentir, não vou negar. E agora é bom porque eu vou ler o Midnight Sun e eu tô já relembrada das coisas que aconteceram aqui. O que eu quero muito ver em Midnight Sun é um pouco mais da história dos Cullen. Eu acho que eles merecem um pouco mais de atenção aí. Eu quero saber mais das conversas particulares do Edward com a família dele, que é uma coisa que eu sempre fiquei curiosa em saber. Quero saber como é que o Edward vai chegar na família e falar: gente, estraguei tudo, me apaixonei por uma humana. Não sei, tô esperando. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa releitura de Crepúsculo. Pra mim foi divertidíssimo fazer. Nós vamos continuar, né, naquele grupo que eu falei, nós vamos ler agora os próximos livros juntas. Não sei se eu vou fazer vlog dos outros, né, se vocês gostaram desse vlog, talvez eu faça dos próximos. Mas enfim, eu quero ver como é que eu vou ver a série toda, né, com um novo olhar, principalmente Amanhecer, que Amanhecer é o livro que eu menos gosto e eu vou ler ele mais uma vez, eu vou reler e eu tô pensando, vai que agora eu goste de Amanhecer, né? Quem sabe aconteça. E quando eu li na época, o meu livro favorito era Lua Nova. E agora, né, vamos ver se essa opinião se mantém ou se agora eu não vou gostar de Lua Nova. Veremos. E é isso, beijão, a gente se vê no próximo vídeo.